É mais uma prova que estamos nos tempos difíceis. Aqui vão mais duas grandes provas, meus irmãos. Os fenômenos da natureza nunca foram tão intensos. É óbvio que nós não estamos falando de uma tempestadezinha, um furacãozinho ali. São várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Nós fizemos um vídeo, inclusive, mostrando uma tempestade de areia no meio do Brasil. Olha, para você ter noção do que a gente está percebendo e muitos idiotas, com perdão da palavra, não percebem e acham normal, é que se você dissesse há 10 anos atrás que haveria uma tempestade de areia no Brasil, te chamariam de idiota, te chamariam de imbecil, de uma pessoa louca e ririam da sua cara. Mesmo que você fosse um profissional qualificado, não interessava, era simplesmente surreal pensar nisso. Eles diziam que não há clima para isso, era impossível. Mas agora vimos que nada é tão impossível assim. Quero agradecer o Johnson Michael, o Gledson Santos Barros, o Paulo Almandroz, a galera toda que enviou aqui essas e outras dicas. O canal é feito por vocês. E aqui vai, ó. Super tufão Hagasa atinge Hong Kong em sul da China com fortes chuvas. Ventos chegaram a 200 km por hora, meu irmão. 200 km por hora. Tem gente que nunca colocou isso em nenhum carro, nem nenhuma moto. Tem que acelerar muito, o motor tem que ter potência para chegar a essa velocidade. Principalmente em uma moto, quem já colocou sabe que é capaz de arrancar a gente de cima, né, do veículo. Você inclusive tem que se abaixar um pouquinho, tem que se curvar um pouquinho, para poder conseguir ficar um pouco mais estável nessa velocidade. Agora imagine você parado e os ventos soprando a 200 km por hora. É a natureza em fúria, meus irmãos. A matéria segue dizendo o seguinte, ó. O super tufão Hagasa, o ciclone tropical mais poderoso do ano, atingiu Hong Kong e o sul da China nesta quarta-feira, dia 24/9 de 2025, no horário local, com ventos de força equivalente a de um furacão e chuvas intensas, forçando o fechamento da cidade e o cancelamento de mais de 700 voos. Então os voos pararam e uma cidade inteira foi fechada, meus irmãos, devido a essa violência do fenômeno. Milhões de pessoas podem ser afetadas pela forte tempestade que deve passar ao sul das principais cidades de Hong Kong, Macau, Shenzhen e Guangzhou, antes de atingir o continente novamente no oeste da província de Guangdong, na China continental. Pelo menos 14 pessoas faleceram em Taiwan quando uma barreira de água se rompeu no condado oriental de Hualien, informou assim o corpo de bombeiros. Esses números que eles dão, meus irmãos, é aquela coisa, acredite se quiser. É porque você sabe que o governo chinês ele é conhecido justamente por oprimir a imprensa, por manipular dados e etc, etc. É um governo comunista, né? Então não, quando falar aqui em número de vítimas, 100, 200, você pode multiplicar isso aí por 20 para você ter ideia do número real do que está acontecendo, tá certo? Nos dias que antecederam a chegada da tempestade, moradores correram aos supermercados em busca de mantimentos, esvaziando prateleiras e enfrentando longas filas, temendo que o comércio permanecesse fechado por até 2 dias. À medida que o tufão se aproximava, muitos residentes reforçaram janelas com fita adesiva, tentando evitar ferimentos causados por possíveis estilhaços de vidro. Olha o que eu falei pra você, meu irmão. Eu já dei esse conselho aqui, eu sigo, né? Eu era uma pessoa também que eu tinha o costume de estar sempre no mercado, né? Aquela coisa, você bate um papo com a galera, né? Eu sempre gostei disso, então eu sempre fui de estar indo sempre no mercado. Mas, antes de acontecer aquele mal terrível, a gente vendo a famosa agenda global, falando em erradicar a pobreza, a gente sabe que não tem como, a não ser que vão erradicar o pobre, né? E por aí vai, todos aqueles planos, eu comecei a entender que não dava mais pra gente ficar nessa de, acabou o açúcar aqui, eu vou comprar um pouquinho. Acabou a manteiga, eu vou comprar um pouquinho. Não, você tem que se esforçar um pouquinho para você prolongar mais essas visitas, né? Colocar um saquinho de feijão a mais aí, para que você não fique nessa dependência, principalmente quando acontecer esse tipo de coisa, porque calamidades como essa e também no comportamento das pessoas, não só na natureza, mas o próprio ser humano também causando, e você sabe que o ser humano é capaz de causar estragos até maiores, né, do que uma tempestade como essa. Então, meu irmão, não fique moscando, não fique nessa de, eu vou amanhã no mercado e compro. Comece a estocar. Não tô falando para você comprar um depósito e sair enchendo, não, ou cavar um buraco e encher. Eu tô falando de você aumentar um pouquinho a sua feira, que, essa semana não vai poder, não tem compra, você tem o suficiente para passar sem necessidade, principalmente remédios controlados. Tome cuidado com isso, tá certo, meu irmão? Compra uma caixinha a mais, deixa aí, porque em um caso de desabastecimento, falando aí 1, 2, 3 semanas, você não vai ficar sofrendo, tá certo? Conselho de irmão é o que eu faço e eu passo para vocês.
caixas mesmo de remédio controlado aqui em casa, que o pessoal toma, eu compro 4 caixas, né? Então até 3 meses a gente aguentaria, né? Então é o conselho que eu dou a você, né? Vamos lá. Com ventos que chegam a 200 km por hora, a Gaza deve se aproximar ainda mais da cidade nas próximas horas, passando a cerca de 100 km ao sul do território densamente povoada, né? Então o perigo é esse, a gente vai ficar de olho aqui para eu passar essas notícias para vocês. Aí saindo para quem, né? Ah, Davi, mas isso aí, né? Acontece mesmo. Então vamos sair de Hong Kong? Que tal a gente fazer outra viagem, né? Vamos para Venezuela? Que tal a Venezuela, que está muito em evidência, né? Depois das ações ali militares do Trump ali aos arredores da Venezuela. Vamos ver aqui. E eu vou dizer o que significa esses dois fenômenos na minha visão. Você não é obrigado a concordar. Depois que eu ler essa matéria agora, da Venezuela, a gente vai direto para o meu ponto de vista. O que é que eu acho que está acontecendo? O que é que eu penso? O que é que eu acredito? A gente vai chegar lá. Vamos lá. Terremoto de magnitude 6.2 atinge a Venezuela. Uma matéria de 24 de nove de 2025 segue dizendo: um terremoto de magnitude 6.2 atingiu a Venezuela na quarta-feira, também no dia 24, mesmo dia, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos. As informações são da CNN. O abalo sísmico aconteceu a uma profundidade de 10 km, cerca de 6,21 milhas, conforme informado pelo Centro Alemão de Pesquisa em Geociências. Por outro lado, a Fundação Venezuelana de Pesquisas Sismológicas, Funvisis, afirma que o tremor foi de magnitude 3.9, com um epicentro a 26 km ao sudoeste de Banchero, em uma profundidade de 11,2 km. Então, entre a fundação criada por Maduro e as informações americanas, eu fico com a informação americana. Você vê que a americana é 6.2, né? O dobro da que Maduro admite, quase o dobro, né? Maduro admite 3.9 e os Estados Unidos 6.2, né? Agora vamos lá, meus irmãos. O que é que dois fenômenos como esse, acontecendo no mesmo dia, em países tão distantes, não vem com essa, que não é normal, não, isso é normal. Sinceramente, você é o novo Bob. Tinha um desenho bem ruim, por sinal, que passava na nossa infância, daqueles que era bom naquele tempo, que tinha um personagem chamado Bob. Ele ficava viajando nas próprias ideias. Ele via as coisas assim, qualquer coisa que alguém falava, e na mente de uma criança ele imaginava como seria isso, tá certo? Então você é o novo Bob. Porque não venha me dizer que um terremoto de 6.2 atingir a Venezuela no mesmo dia em que a China está sendo vítima também de um fenômeno monstruoso dentro de casa, não é por acaso. Eu me lembro até das teorias sobre o HAARP, né? Vocês lembram que a gente falava quem controlava, né, o HAARP? Quem é que estava com esse poder na mão? Você sabe que esses países têm rangido os dentes para os Estados Unidos. Eu me pergunto, será que alguma tecnologia pode estar sendo usada contra eles nesse momento? Eu não posso fazer afirmações. Eu posso lembrar a vocês que tinha essas teorias. Eu não sei se vocês lembram, a maior parte de vocês sim, que acompanhavam o canal, né, sabem que havia essas teorias, né, que depois virou uma simples análise. Não, existe mesmo essas antenas. Primeiro eles negavam e impediam que qualquer pessoa se aproximasse. Mas o povo é insistente, conseguiu tirar fotos, fotografar, filmar, né? E aí não teve como negar, e aí eles disseram, né? Primeiro eles negam, né? Depois eles ridicularizam e depois eles falam com a maior naturalidade. Não, sim, tem, mas isso é uma bobagem, não é o que vocês estão dizendo, não, né? Então basicamente foi isso com o tal do projeto AP. Disseram de imediato que não existia, mas depois admitiram que sim, existe, mas ele não faz nem de longe o que vocês dizem, ele simplesmente é um estudo do clima, né? Mas aí também foi passando-se os anos, isso aí a gente tá falando de 2014, quando eu comecei o canal, né? Depois o tempo foi avançando e a gente viu que vários países, como o Brasil, né? Recentemente foi Dubai, que fez uma pesquisa também, tá esse vídeo aqui no nosso canal, eles fizeram uma pesquisa e descobriram que não chove lá, porque a água evapora antes de bater no chão, de tão quente que a região é. Então a solução seria aumentar o volume de chuva, ou seja, fazer com que mais água caísse, né? Para que a água conseguisse assim vencer a temperatura e chegar no chão. O resultado foi uma enchente sem proporção jamais vista e jamais imaginada no país. A mesma coisa aqui no Brasil também fizeram, né? Antes, um pouquinho desse caso de Dubai, uns 2 anos antes. Aqui no Brasil também as cervejarias espantaram as chuvas das grandes capitais. Engraçado que depois disso a gente teve um período de seca naquela época, né? Então assim, as coisas vão acontecendo, né? Mas o gado, a gadaiada não liga, família. Acha que é bobagem, é teoria da conspiração. O que a gente vai dizer, né? Além de comentar os fatos. Eu não posso dizer, é assim e acabou. Cabe a cada um
lembrar dessas coisas que foram acontecendo e ter uma conclusão, chegar a uma conclusão, né? Acabou-se o tempo que se dava nome aos bois, né? Talvez nunca tenha tido esse tempo, porque você só tinha até ninguém tá ouvindo. Ouviu, aí já começa a censura. Então, na minha opinião, o que pode estar acontecendo é que algo, né, tecnológico desse jeito esteja sendo usado contra essas nações que têm rangido os dentes para os Estados Unidos. Até mesmo essa tempestade de areia aqui no Brasil, eu acho que não foi por acaso. Aí é meu achismo, tá certo? Não estou afirmando, mas eu penso, né? Vá pegando aí o pensamento, a ideia do Davi, que não estou falando por acaso, são anos de pesquisa, né? Mas eu acho que alguma tecnologia está sendo usada aí e são sinais, né? Você vê que os próprios russos já mostraram mísseis, né, tecnológicos que a gente nem imaginava. E não ache que a treta vai ficar só no campo de armas mesmo, né? Uma arma climática, ela seria muito mais eficaz do que várias bombas e muito mais democrática, inclusive, né? Porque dá tempo da pessoa refletir ali um bom tempo, definhar sem ser destruído, né? Pelo menos não de imediato. Enfim, né? Eu não posso ir mais do que isso. Eu já acho que eu já fui além, né? Talvez esse vídeo nem passe, mas se ele passou, eu já peço que você ajude divulgando e deixando aquele likeão, porque esse vídeo acaba aqui e eu espero que você tenha gostado e, acima de tudo, entendido. Meus irmãos, se você gosta desses assuntos sobre a paranormalidade, não esquece o velho diário do Davi corrigido, prontinho para você. Inclusive, a gente tem ali várias matérias onde a gente cita, né, os feitos da elite. Então, vale muito a pena. O tema principal é a espiritualidade, mas essas coisas sempre estiveram ligadas. Você sabe que a própria elite não age pelas próprias ideias, né? Não tem como um ser humano planejar 200, 300 anos de ideia, né? É uma mente secular, forças malignas a quem eles seguem. Não é à toa que a nota de $1 tem lá aquela imagem que você sabe bem qual é, né? Enfim, meus irmãos, então tá lá na Hotmart para você aprofundar seus estudos. Tenho certeza que muita coisa que acontece na sua vida e que não tinha resposta, você vai descobrir, né? E é isso, tá lá na Hotmart, 10 vezes sem juro, todos os produtos, tá certo? Inclusive com frete grátis nos produtos físicos. O link vai estar aí na descrição do vídeo. Fiquem com Deus, um abraço e nós seguimos juntos. Fui!